Estamos começando a semana e começando o vídeo dessa segunda-feira. Segunda-feira que teve apenas 2 jogos, né? No final de semana, apenas 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. A rodada começou, a rodada 17, e agora teremos o avanço aí durante a semana para que ela seja completada no meio da semana, lá pela quinta-feira. E o destaque indiscutível é o jogo do Criciúma amanhã. Amanhã contra o Corinthians lá em Itaquera. O Criciúma que precisa buscar uma reabilitação dentro do campeonato, 17 pontos, não é uma situação confortável ainda, apesar de estar à frente das equipes que estão lá na zona do rebaixamento, mas são 2 jogos difíceis que o Criciúma terá agora. Contra o Corinthians, lá em São Paulo, difícil por ser fora de casa, né? E depois contra o Flamengo. Esse jogo vai ser em Brasília no próximo sábado. Então são 2 jogos importantíssimos na vida do Criciúma e na campanha que ele poderá fazer nesse campeonato. Esperando que pelo menos no jogo de Itaquera amanhã, o Criciúma consiga arrancar ponto por ali para poder dar um pulinho, né, um pouco maior na tabela de classificação. Depois do jogo do Flamengo, vai recuperar aquele jogo contra o Fortaleza que foi adiado. Será aqui no Heriberto Wilson no meio da semana que vem. Bom, se não tivermos maiores jogos na Série A do Brasileiro, a surpresa, claro, foi o Cuiabá derrotando o Bahia. O Cruzeiro venceu o seu jogo contra o Bragantino, era mais ou menos esperado, o jogo foi em Minas Gerais, mas a zebra foi do Cuiabá de novo, né? O Cuiabá que está aprontando um monte por aí, venceu o Bahia, que brigava inclusive pela liderança do campeonato. Bom, e ontem, festival, né? Estou assistindo o jogo da Euro, meu Deus do céu. Espanha e Inglaterra. Isso, final, né? Tantos e tantos outros jogos que aconteceram. E dá inveja, não dá? Tem que depois encarar aqui o Campeonato Brasileiro. Claro que tem bons jogos, tem boas equipes, mas a estrutura não ajuda, né? Não ajuda o VAR, a questão do VAR, a arbitragem, toda hora em discussão. Mas enfim, é o que temos, né? Então não temos que ficar reclamando por demais, apenas fazendo registro, né? Reclamações um pouco mais contínuas, mas não tem como a gente consertar. Mas ver aquele jogo lá da Espanha é um negócio realmente espetacular, né? E que dá uma inveja danada aí na seleção brasileira, jogando a bolinha que está jogando, né? Eliminada aqui na Copa América. Ontem, no final da noite, a Argentina conseguiu contra a Colômbia o seu 16º título continental e deu a lógica, né? A Colômbia até teve oportunidades, fez uma bela Copa, bons jogadores, né? Time bem entrosado, vai bem nas eliminatórias, mas pesa a camisa, não tem a mínima dúvida disso, né? Tradição, camisa, tudo isso acaba interferindo, e a Argentina na prorrogação, mais ou menos na metade do segundo tempo da prorrogação, acabou fazendo o seu gol e conquistando o título. Então, foram 2 jogos ontem que monopolizaram a atenção de quem gosta de futebol, né? Porque tivemos apenas jogos de Série B, Série C, a Série D vai sendo completada aí, mas o que ficou marcado realmente foi, na minha opinião, a seleção da Espanha. Time arrumado, time com qualidade, um time novo. O Brasil teve um amistoso lá, quando chegou o Dorival, contra esses 2 times, coincidentemente, né, os 2 finalistas. Ganhou da Inglaterra em Wembley por 1-0, gol do Hendrick, e depois empatou com a Espanha, num jogo muito controverso, com pênalti arrumado para a Espanha, arbitragem lamentável. Houve um empate em 3-3. Mas a Espanha, talvez naquele momento, ainda não estava com a sua seleção completa, né? Alguns testes estavam sendo feitos exatamente visando a Euro. E quando se arrumou, aí deu no que deu. A Espanha foi a grande campeã. Voltando aqui para o Campeonato Brasileiro, esta semana nós teremos um confronto que vai chamar a atenção, né? Já todos preparados para assistir Botafogo e Palmeiras. 2 times que estão nessa discussão aí com relação ao campeonato do ano passado. O jogo vai ser no Rio de Janeiro e o presidente do Botafogo agora vai enquadrar o presidente do Palmeiras na Corte Internacional, contratou um advogado americano que luta contra a corrupção. Mas enfim, o cara está fazendo o diabo aí para justificar o campeonato que ele perdeu. O campeonato ganho o ano passado, ou não? Ele acabou entregando, porque teve aquele jogo, expulsaram o jogador, tá, beleza. Mas teve um pênalti também, por que ele não fala? Estava 3-1 o jogo, tem um pênalti 4-1, acaba. O Tiquinho Soares, que era o grande artilheiro, da equipe, errou o pênalti, o goleiro do Palmeiras pegou, e depois deu no que deu e ficou aí para a história, né? A história, essa virada
monumental. E o Botafogo, a partir dele, definhou. Ainda tinha condições de brigar pelo título, de chegar ao título. Mas a instabilidade foi tanta que depois do Grêmio aconteceu a mesma coisa, foi lá em Bragança a mesma coisa. Mas enfim, teremos esse jogo aí na próxima quarta-feira. Vocês arriscariam algum palpite? Eu acho que vai ser jogo pesado. Sabem a minha preferência. Mas vai enfrentar lá. E toda essa questão que foi levantada de manipulação de resultados, de certa forma, acaba condicionando a arbitragem. Então vai ter que tomar muito cuidado com o cara que for apitar o jogo lá, para tentar jogar dentro das 4 linhas, né, para evitar qualquer tipo de problema aí que possa repercutir e deixar uma má impressão para a sequência do campeonato. Mas vai ser um grande jogo, indiscutivelmente, jogo na quarta-feira, esse jogo lá em Belo Horizonte, ok? Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, desculpa. Por hoje é isso, ficamos por aqui. Quarta-feira eu estou de volta, falando bastante do jogo do Criciúma, que vai enfrentar o Corinthians amanhã, terça-feira, lá em Itaquera, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.